Graça e paz, queridos. É o meu desejo que a graça e a paz do Senhor possa ser abundante na vida de vocês todos. Se estendam por todos os seus familiares, que de fato a paz reine, inclusive ao chegarem em casa, ela permaneça de fato sobre vocês. Desfrutem dessa paz e desse amor do Senhor. 400 anos, queridos, 400 anos depois, ainda preservado pelo próprio Deus, sua própria palavra, sistematizada, bem explicada, um pouquinho, um pedacinho dela, os cânones de Dort. Qual é a consequência negativa, as consequências negativas de se deixar correr pelo ralo, de se deixar perder, de abandonar a confissão de sua igreja, a doutrina de sua igreja? A gente pode se fazer uma pergunta agora: por que é que eu sou presbiteriano? Por que é que eu sou de confissão reformada? Por que é que eu estou nessa igreja? Porque eu gostei do coral, porque eu gostei do pastor, ele prega bem, da simpatia das pessoas, porque eu fui muito bem acolhido. Será que de fato nós sabemos o porquê estamos na igreja, no que cremos? Muitas vezes nós somos pegos de surpresa com algumas doutrinas. Depois de anos e anos de igreja, eu não sabia que críamos nisso. O pastor que viveu aqui muito tempo, que pastoreou essa igreja, ele nunca disse isso para nós. E talvez você vai dizer: eu vivi tanto perturbado com isso, com dúvidas acerca da nossa fé, e eu nunca encontrei uma resposta. Nós temos hoje igrejas confusas e pessoas mesmo professando a fé em Cristo Jesus perturbadas e sem paz. E uma das coisas principais, eu posso dizer a mais, sobre a nossa salvação. Será que de fato nós somos salvos? Chega algum momento da nossa vida em que nós não somos salvos. O meu pecado que eu cometi, ele é tão grave que me fez perder a salvação. Ou a quantidade deles me fez perder a salvação. Será que a graça do Senhor ela é inferior à grandiosidade do meu pecado? Meu pecado é tão horrendo assim? Ou há momentos na vida de tribulações, de angústias, em que eu digo assim: Deus não tem olhado para mim, Deus de fato me abandonou, então por isso eu não sou um eleito, então por isso eu não sou uma pessoa salva. Quanto de nós aqui já passamos por esses momentos? De ter dúvidas quanto à nossa salvação. Será que de fato eu sou uma pessoa salva? Será que eu fui eleita por Deus para a salvação? E aí você pode se perguntar também: mas eu sou crente, e por que eu ainda tenho dúvida? E por que passa pela minha cabeça ainda dúvida? Se eu sou uma pessoa crente, se eu creio, eu não deveria ter dúvidas. Aonde está o problema? O problema está em mim ou o problema está fora de mim? Será que de fato Deus não preserva a salvação? Será que a salvação de Deus é algo perecível? Será que a salvação de Deus depende do homem? Será que o homem tem algum poder? Será que ele interfere na salvação e na perdição do homem? Será que o crente ele tem dúvida da sua eleição? Talvez todos aqui, todos, já passaram por esses momentos. Porque é algo que nós temos de mais precioso. A nossa eternidade. Se a gente se preocupa com os bens dessa vida, o que dizer então da nossa eternidade? Conta-se a história que 3 jovens estavam em dúvidas quanto à certeza da sua salvação. E eles se reuniram e foram conversar com o pastor. Pastor, nós temos dúvidas quanto à nossa eleição para a vida eterna. E nós queremos a ajuda do Senhor. Nós podemos ter certeza, pastor, desta salvação? Podemos ficar em paz e ter certeza absoluta, aconteça o que acontecer, eu sou um eleito para a vida? E o pastor então, com uma forma de ilustrar da melhor maneira possível, pegou uma peneira, deu aos 3 jovens e disse: vocês vão até o rio, e aí vocês vão encher essa peneira com água.
Quando vocês conseguirem encher essa peneira com água, vocês vão encontrar a resposta de vocês. Então aqueles jovens, apressadamente, eles correram para o rio com a peneira, e depois de algumas horas eles pensaram: peraí, o pastor pregou uma peça na gente. A gente nunca vai conseguir encher essa peneira. Depois de muita tentativa, a gente nunca vai conseguir. E de repente o pastor, depois de algumas horas, disse: eu vou no rio para dar uma olhada de como é que está aqueles jovens. Ele só encontrou um jovem que incansavelmente não desistia, porque de fato ele queria ter aquela certeza. Então ele vira para o pastor e diz: pastor, estou muito triste e angustiado. Eu não consigo encher essa peneira de água. Eu já quebrei a cabeça. Cheguei à conclusão que é impossível. Então o pastor disse: jovem, você só vai conseguir ter água nessa peneira, você só vai conseguir ter essa peneira cheia se você mantiver ela mergulhada dentro do rio. Se ela estiver constantemente mergulhada dentro do rio, a peneira estará cheia. Assim também, jovem, para que você possa ter certeza da sua salvação, você só vai conseguir essa convicção interna se você permanecer mergulhado em Cristo, em sua palavra. Quando o homem ele tira os olhos de Cristo e ele passa a olhar para Ele, ele começa então a sucumbir, ele começa a vacilar, ele começa a escorregar, e os olhos não mais fitos em Cristo, ele olha para tudo ao seu redor e tudo começa a apontar para uma impossibilidade da sua salvação. Graças a Deus, em sua palavra, na Bíblia Sagrada, nós encontramos essa certeza. E mergulhados sempre, submissos sempre a essa palavra. Por isso a importância da subscrição confessional. Por isso a importância de ter a certeza da salvação. Na confissão de fé de Westminster, a doutrina oficial da nossa igreja, mas assim como temos visto também aqui nos canos de Dort. Da mesma forma, subscrever a nossa igreja, subscrever essa confissão é de fato salutar. Mas, em especial, irmãos, no artigo 11 do capítulo 1 dos canos de Dort, a eleição e a reprovação divina. Os textos bíblicos, a explicação, muito mais do que a ilustração da peneira, você vai ver que você pode ter convicção da salvação em Cristo Jesus. O artigo 11 diz assim: a eleição ela é imutável. Eu vou ler e depois eu quero comentar algo sobre isso. Eu ia falar antes de Dort, mas por favor, prestem atenção. Sobre a eleição imutável, a eleição ser imutável, diz assim: como o próprio Deus é infinitamente sábio, imutável, onisciente e onipotente, assim como também a sua eleição não pode ser desfeita, refeita, alterada, revogada, nem anulada, tampouco podem os eleitos ser rejeitados, nem o número deles diminuído. O grande problema está em conhecer a Deus. Vejam, sempre pregações vazias, sempre pregações que trazem entretenimento para o nosso coração, sempre pregações que massageiam o nosso ego, dizendo que de fato nós somos e que nós podemos isso e aquilo na vida debaixo do sol. Aquilo acalenta, aquilo nos diverte, aquilo nos faz ter alguns momentos de alívio de um mundo cheio de tribulações. Mas aquilo nos rouba, porque o Evangelho não está ali anunciado, porque nós não conhecemos a Deus e o seu caráter, a imutabilidade de Deus. Nós estamos num mundo em que até mesmo as pregações nas igrejas, o centro é o homem. O centro é o homem, tudo gira em torno dele, inclusive Deus, inclusive a igreja. E nós entendemos então Deus como alguém imutável, até porque nós queremos manipular Deus. Nós manipulamos a santa convocação no dia do Senhor.
eu venho amanhã, se eu estiver muito disposto. Eu guardo o dia do Senhor, se não for inconveniente para mim, porque qualquer coisa vai me fazer quebrar o quarto mandamento. Absolutamente qualquer coisa. Eu não vou deixar de fazer isso e aquilo outro, porque hoje é o dia do Senhor. Se sobrar tempo nesse dia para o entretenimento, para as ocupações que deveriam existir nos 6 dias da semana, aí eu dedico isso a Ele. Atender a Santa Convocação para adoração, se não tiver nada que me impeça, amanhã eu virei para adorar o Senhor. Veja, a Santa Convocação não é um convite de Deus. Deus não mudou, Ele tomou um povo para si, propriedade exclusiva, Ele cercou o seu povo com leis, para que o seu povo não pudesse ir fazer aliança com outros povos. Então Deus deu leis de dias, deu leis de dietas, para que aquele povo não pudesse se afastar e dizer assim: olha, eu vou para outro povo, vou conhecer ali os edomitas, vou conhecer os filisteus, eu não posso demorar muito, porque tem uma festa que eu preciso observar entre o povo de Deus, eu preciso voltar para casa, eu não posso sentar comer com eles na mesa para ter intimidade, porque eu não posso comer certo tipo de comida. Então Deus colocou algumas leis para que o homem pudesse ficar cercado por Ele e não se envolvesse com outros povos, com os pagãos, com aqueles que não temiam a Ele. Mas vejam, Deus não mudou, Deus convoca o seu povo, Deus não convida o seu povo para adorá-lo e para servi-lo. Deus não convida o seu povo para, de alguma maneira, optando para submeter ou não a sua palavra, a sua doutrina. Então, a palavra do Senhor nos diz que Deus é imutável. Aquilo que Ele decretou, aquilo que Ele disse, jamais muda. Nem o meu pecado, nem a minha fraqueza, a minha ignorância de achar que manipulo até o próprio Deus. Nada disso faz com que Deus mude, e a minha eleição também jamais mudará. Veja o que diz João capítulo 6, versículo 37. Os cânones de Dort diz que, assim como Deus é infinitamente sábio, imutável, onisciente e onipotente, assim também a sua eleição não pode ser desfeita, refeita, alterada, revogada, nem anulada. Tampouco podem os eleitos serem rejeitados, nem o número deles diminuído. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não há uma opção, não há uma escolha. Deus me deu, mas então vocês vão escolher se vocês querem vir ou não. Esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum o lançarei fora. Ousadamente, então eu digo: quais são os seus argumentos? Eu pergunto, de que maneira ousada então você vai replicar contra isso? De modo nenhum o lançarei fora. Apresente então os motivos. Eu sei que vocês convivem com algumas pessoas e dizem: pastor, mas eu já vi pessoas crentes mesmo. Eu nunca vi um irmão mais piedoso do que aquele. Ele era o mais assíduo no coral, o mais dedicado. Ele estava em todas as áreas da igreja e orava e pregava para as pessoas. E agora eu vejo aquela pessoa completamente lançada no mundo. Isso me faz temer. Isso me faz duvidar, inclusive, da minha própria eleição. A palavra diz que virão aqueles que o próprio Pai o deu. É isso que diz o Senhor Jesus. Por isso que eu digo ousadamente: você tem algum motivo para dizer? Porque Jesus Cristo disse que virão a mim, e de modo nenhum aquele que virá a mim eu vou rejeitar, eu lançarei fora. Ainda o capítulo 10 de João, no versículo 28.
Me perdoem, segura no 28, mas eu queria ler o 38 ainda de João 6. Porque eu desci do céu, não... João 6, 38. Continuando do 37. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aí o 39 diz: e a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja que segurança. Eu tenho dúvida da minha eleição. Ele está dizendo: eu não vou perder nenhum daqueles que Deus me deu. Muito pelo contrário, eu vou ressuscitar ele. Veja, um morto, ele não consegue ter vida. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus, porque foi imputado por Deus em nossos corações. Um morto, ele é incapaz até mesmo de responder se ele quer viver. O que é que um morto mais gostaria? Se a gente pudesse dizer assim, eu acho que um morto gostaria de viver. Se você chegar para um morto e perguntar: você quer viver? Certamente ele não irá responder absolutamente nada. Então, na condição de mortos em nossos delitos e pecados, é isso que diz Efésios 2, ele nos deu vida. Quando eu estava morto, quando eu não reagia absolutamente nada, ele veio e me deu vida. E aí, Jesus Cristo está dizendo: eu vou ressuscitá-lo. Eu que vou ressuscitar no último dia. E aí então, agora João capítulo 10, versículo 28. E eu quero ler a partir do 26. João capítulo 10, a partir do versículo 26, do 26 ao 28. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vejam só. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha, irmãos, esse discurso de Jesus Cristo, de fato, é duro ouvir esse sermão. Eu tenho certeza que muito crente ia dizer assim: quem é você para julgar? Quem é você para julgar a gente? Quem é você para falar desse jeito? A sua pregação é tão dura. Você dizer isso para as pessoas, isso é coisa que se diga. Vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Veja, por que é que as pessoas não creem nas palavras, na pregação do pastor Ítalo e do pastor Evaldo? Por quê? É porque os pastores precisam ter um jeitinho mais. Precisam melhorar isso na pregação. Não creem. Eles não creem, não é por causa do jeitinho, dos métodos da igreja, dos métodos de evangelismo. Não é por causa dos caprichos e por causa dos malabares que os pastores tentam fazer para que possam preencher os bancos da igreja. Isso agrada muitas vezes a membresia, porque o pastor fez uma mágica e multiplicou através de seus malabares. Porque só o que tem hoje são cursos e mais cursos e congressos de métodos. E a palavra de Deus parece que ela é apenas um pequeno adorno. Não creem porque não são minhas ovelhas, porque eu não os elegi. O versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Irmãos, quanta incredulidade na imutabilidade de Deus ao ler essas preciosas palavras. Ninguém. Isso diz respeito a vocês. Vocês não podem fazer isso. Seja qual for a sua angústia, seja qual for o seu pecado, vai à cruz, vai a Cristo, confia naquele sacrifício substitutivo. Invalida, ele pagou pelo teu pecado. Irmãos, quanta dificuldade em crença, imutabilidade do Senhor, o ser de Deus. Cristo diz: eu e o Pai somos um. Para ver se isso acentuava, para ver se as pessoas ouviam. Você pode dar crédito ao que eu estou dizendo. No capítulo anterior, no capítulo 6, ele diz
essa não é a minha própria vontade. Eu estou falando da vontade de Deus. Então não vale não a vontade de Cristo? Não, é porque se vocês têm dúvida quanto à minha palavra, eu falo em nome do Pai. E ele diz agora, eu e o Pai somos um. Irmãos, muitas vezes somos parecidos como Filipe. Depois de ver muitas maravilhas do Senhor Jesus Cristo, depois de ouvir tanta maravilha, Jesus, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente. Eu e o Pai somos um. Creiam, eu e o Pai somos um. Essa é a vontade dele. Aí Filipe chega e diz, depois de tudo que ouviu e viu, Jesus, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente, isso já basta. E Jesus responde, eu estou tanto tempo com vocês, eu estou tanto tempo contigo, e você não me conhece. A incredulidade, eu estou tanto tempo com você, Filipe, e você não me conhece. Há quanto tempo você é presbiteriano? Dúvidas quanto à salvação de Cristo Jesus, achando que uma gota daquele sangue caiu em vão. Cada gota daquele sangue cumpriu o seu propósito. Eu e o Pai somos um. Que credibilidade! Eu sou Deus, essas são as minhas palavras. Ninguém arrebata vocês da minha mão. Eu lhe dou a vida eterna. É a segurança. No versículo 28 diz, eu lhes dou a vida eterna, e vocês nunca perecerão. Ainda, irmãos, sobre a reprovação e a eleição, o artigo 12 vai dizer assim, sobre a certeza da eleição, no artigo 12. Os eleitos recebem no tempo oportuno, ainda que em vários graus e diferentes modos, a certeza da sua eterna e imutável eleição para a salvação. Eles, todavia, não a obtêm quando curiosamente investigam as coisas ocultas e profundas de Deus, mas quando observam em si mesmos, com alegria espiritual e santo deleite, os infalíveis frutos da eleição indicados na palavra de Deus, como a fé verdadeira em Cristo, o temor filial a Deus, a piedosa tristeza pelos seus pecados e a fome e a sede de justiça. Nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Veja, aquilo que nos é revelado, foi nos dado a revelação especial, a sua palavra. E nós queremos buscar coisas no vazio, naquilo que não tem resposta, mas dentre as coisas reveladas, Ele nos deu a certeza da salvação. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Que maravilha, irmãos. Veja, sobre a sua salvação, que mistério. Deus, em seus eternos decretos, olhou para você, amou você, como nós temos visto e como diz nos cânones de Dort, sem que Ele pudesse ter previsto nada de bom em você, simplesmente amor. Aí você entende quando é amor. Veja, eu tenho dúvidas porque o que foi que Deus viu em mim? Deus não viu nada em você. Isso é amor. Isto é amor.
Não houve previsão de nada bom em você, apenas o amor dele derramado sobre a sua vida. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. E 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Examinem-se, se realmente vocês estão na fé. Provai-vos a vós mesmos. Veja, observe, ele não está dizendo, examine a vida do seu irmão e veja se seu irmão é crente. Vá fuxicar a vida alheia e ficar querendo saber se o irmão é crente ou não, julgando se ele é crente ou não. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente vocês estão na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Veja, o que os cânones de Dort disse, através dos frutos dessa fé em Cristo, você vai ter convicção interna, você mesmo vai ter convicção interna. Ai, pastor, eu não vejo fruto nenhum na minha vida. De fato, então, eu sou um reprovado, eu sou um eleito para perdição, então, porque eu não vejo fruto em minha vida. Isso é por causa da sua ociosidade, inclusive ociosidade espiritual. É ociosidade por dentro e por fora. Porque você não mergulha nas Escrituras, porque você não mergulha em Cristo, porque você não passa sequer alguns instantes em oração. Onde estão esses frutos? Aonde estão esses frutos? Então, o apóstolo Paulo diz, se é que não já estáis reprovados. Veja, irmãos, examine-se em vocês. Acordem. Vocês não são crentes? Vocês não são crentes? Então acordem. Vocês precisam frutificar. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer, o seu progresso na fé deve ser manifesto a todo mundo. Veja, para falar mal do irmão, para criticar o pastor, ninguém é tímido. Todo mundo tem coragem. Todo mundo tem coragem de pegar e passar uma mensagem do WhatsApp e criticar a liderança da igreja ou falar mal do irmão. Mas quanto a mostrar os seus frutos, não, porque eu sou uma pessoa bem reservada e em particular. Não, Timóteo, os teus frutos na fé, o teu progresso na fé, ele deve ser manifesto para todo mundo. Queridos irmãos, esses frutos dessa salvação em Cristo Jesus, isso é tão difícil de se ver no local de trabalho, no local onde o Senhor nos inseriu. A gente reclama, pastor, se você conhecesse o ambiente do meu trabalho, eu oro para o Senhor me tirar dali constantemente. Não, aquele local foi o lugar que Deus colocou para que você seja sal e luz, para que você brilhe não o seu próprio brilho, mas a glória dele para aquelas pessoas. Deus colocou você num lugar difícil, numa família difícil. Glorifique a Deus ali. Que incrível oportunidade de anunciar o evangelho ali. Ai, pastor, eu não consigo frutificar, eu não consigo expor isso. Irmãos, é porque eu sou tímido, é por causa disso, daquilo outro. Eu costumo dizer sempre uma coisa, os jovens, eles na igreja não participam de nada, não vão para as programações, não oram, não têm vida piedosa, não abrem a boca para falar de Cristo na faculdade, em nenhum lugar, e é porque eu sou tímido. E às vezes os pais aceitam, porque meu filho é tímido, porque minha filha é tímida. Tímido. Ele chegou diante da banca examinadora, no final do seu curso, e deu um show, diante daqueles olhos atentos que estava querendo reprová-lo ou reprová-la, e ele tirou uma nota excelente, porque ele brilhou ali. Cadê a timidez dele? Cadê a timidez dela? Cadê a timidez para que pequem quando namoram e tenham um namoro impuro? Cadê a timidez para refutar o seu pai e agir com rebeldia dentro de casa? A timidez sempre, irmãos, é para expor os seus frutos. A timidez sempre é para mostrar o porquê não progride na fé, e isso não é manifesto a ninguém, ninguém pode ver. Examinai-vos a vós mesmos para ver se realmente vocês estão na fé.
Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vocês. Irmãos, essas palavras devem fazer vocês correrem diretamente para Cristo. Todo sermão, toda palavra de Deus, ou ela vai aproximar você mais de Deus, ou ela vai aproximar você mais do inferno. Será que ao ouvir isso você diz, então eu não sou e eu vou desistir? Será que você diz isso? Ou você entende que essa palavra, que esse congresso, esse evento, é Deus ofertando a sua graça para que você escute, para que você se renda e para que você se volte completamente a Ele? 7:10, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Veja, qualquer angústia que você estiver passando, jamais isso deve levar você a pensar, eu não sou um eleito. Porque essa tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Por isso que eu digo, não é motivo de você dizer, eu estou triste porque não produzo frutos, então eu vou desistir, então eu de fato não sou eleito. De forma nenhuma que isso possa produzir arrependimento agora, e que você seja salvo. Porque a ninguém traz pesar. Agora a tristeza do mundo, sim. A tristeza do mundo, quando você der voltas e voltas no mundo, ou voltas e voltas ao redor de você mesmo, que você entender que não chegou a lugar nenhum, vai produzir morte. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz assim: mais bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça. Queridos, essa bem-aventurança, se eu perguntar aqui, o que significa bem-aventurado? E aí todo mundo vai dizer, mais do que feliz. É isso mesmo. Bem-aventurado significa mais que feliz. Mas veja, algo mais profundo. De que maneira que eu posso explicar o que significa o homem ser bem-aventurado? Bem-aventurado é a mão de Deus pairando sobre a sua vida. Aquele que é bem-aventurado, ele tem a mão de Deus sobre a sua vida. Irmãos, imagina agora você tentar esquivar a mão de Deus de sobre a sua vida. Quem em sã consciência vai dizer que vai se esquivar da mão de Deus ou tentar remover a sua mão de sobre a sua vida? A mão do Senhor, graciosamente, a mão do Senhor, poderosamente, a mão do Senhor, de maneira amável, real, porque Ele que é o amor, Ele é o conceito de amor sobre a sua vida. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Ainda o artigo 13 diz assim, sobre o valor desta certeza, da certeza da salvação. A consciência e a certeza da eleição fornecem aos filhos de Deus maior motivo para se humilharem diariamente diante dele. Queridos, isso tem causado um efeito reverso, soberba nas pessoas, tranquilidade para viver uma vida pecaminosa. Então observem, sobre o valor dessa certeza, a consciência e a certeza da eleição fornecem aos filhos de Deus maior motivo para se humilharem diariamente diante dele, para adorarem a profundidade das suas misericórdias, para se purificarem e para amarem fervorosamente aquele que os amou primeiro de modo tão grandioso. Contudo, absolutamente não é verdade que a doutrina da eleição e o meditar nela os façam relaxar na observação dos mandamentos de Deus, ou os rendam falsamente seguros. No justo juízo de Deus, isso normalmente ocorre aos que supõem atrevidamente ter a graça da eleição, ou que dela falam de modo leviano e jactancioso, mas que se recusam a andar nos caminhos dos eleitos. Irmãos, essa consciência da certeza da salvação, ela jamais vai produzir no Filho de Deus. Ele diz assim, aos filhos de Deus. Ele fala sobre os filhos de Deus e falam sobre os jactanciosos, sobre os levianos, sobre aqueles que
atrevidamente supõem terem sido alcançados por Deus. São atrevidos, são aqueles que receberam apenas um acúmulo tolo de intelecto. Ele leu aquele livro de teologia, ele entendeu o agir de Deus, ele não é um eleito, então aquilo produz nele apenas uma permissão para viver da maneira como quer. Eu já sou um eleito. E de forma nenhuma isso produz. O que gera dentro de nós é o recorrer ao Senhor de maneira humilde, para adorar Ele de maneira constante, sob a profundidade da sua misericórdia. Irmãos, eu também já fiz algumas palestras em alguns lugares sobre o culto doméstico. E eu vi a grande dificuldade das famílias se reunirem e fazerem um culto doméstico. Eu não me refiro só a alguém chegar e dizer, fazer uma oração aqui com os filhos antes de sair para a faculdade, com as crianças, fazer uma oração rápida. Mas o culto doméstico diário. Pastor, você vai falar sobre o culto doméstico? Não vou falar sobre isso, mas a necessidade de diariamente você líder, você homem, você é o cabeça federal da família, eleito por Deus, de governar a sua família, de proteger a sua família, de levá-la aos pés do Senhor diariamente de maneira humilde, porque a promessa é para você, para os seus filhos. Então veja, diariamente vocês se dobrarem diante do Senhor e o adorarem. Irmãos, a maior dificuldade, pastor, não dá porque o meu horário é corrido, o Senhor não entende a minha vida, e são diversas coisas que eu já escutei em vários lugares do Brasil do porquê não se fazem culto doméstico. Eu já ouvi até um pastor bem conhecido dizer, eu não faço culto doméstico porque na minha casa o horário é diferente dos meus filhos, então nunca se encontram no mesmo horário, e ele com muita alegria, ele assumiu algo que pudesse tranquilizar a sua consciência. Minha pergunta é, por que você não faz 2 cultos domésticos? Ou é pesado para um pastor fazer 2 cultos com a sua família? É enfadonho? É penoso você adorar o Senhor diariamente? Você acordar 20 minutos, 30 minutos antes, para que você possa humildemente adorar o Senhor, colocar aquele dia dentro dele, agradecer Ele pelo dia que se passou, agradecer Ele porque aconteça o que acontecer, vocês estão eleitos para a vida eterna. Veja, agradecer porque apesar das dificuldades do dia, seja qual forem as derrotas do dia, a minha graça te basta. Quantos espinhos vocês vão ter naquele dia, ou o que vocês estão vivendo em família, e vocês chegarem humildemente ao Senhor e dizer, a tua graça me basta. 1 João capítulo 3, versículo 3. E assim mesmo, João capítulo 3, versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A segurança, irmãos, todo aquele que tem nele essa esperança é purificado, assim como ele é puro. O capítulo 4, versículo 19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Veja, irmãos, por que é que eu dou tanto valor a essa certeza? O que é que essa certeza de salvação gera em mim? O fato dele ter me amado primeiro. Aí essa certeza de salvação, ela gera em mim esse sentimento de amá-lo, de adorá-lo, de servi-lo. Não é simplesmente por uma decisão, porque eu quero me tornar uma pessoa mais religiosa, porque eu quero ter mais tempos de meditação, porque eu quero ser mais conhecedor da palavra, eu quero ter mais conhecimento. Não somente por isso, porque é natural que você responda dessa maneira de buscar ao Senhor de maneira humilde para adorá-lo, para servi-lo, porque Ele amou você primeiro. É por isso que você o ama hoje. Ontem eu dei sobre o capítulo 5, eu queria voltar para ele, estava no capítulo 1, alguns dos artigos, então eu queria
voltar para o artigo, para o capítulo 5, sobre a doutrina da perseverança dos santos, porque fala muito sobre essa questão da certeza da eleição. No artigo 9, sobre a certeza dessa preservação, diz assim: os próprios crentes podem ter a plena certeza da preservação do eleito para a salvação e da perseverança dos verdadeiros crentes na fé. E estão de fato convictos, segundo a medida de fé de cada um deles, pela qual creem firmemente que são e que permanecerão membros verdadeiros e vivos da igreja, e que possuem o perdão dos pecados e a vida eterna. E aí um texto bem conhecido, eu vou correr, tá, irmãos, por causa do horário. Um texto bem conhecido, Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, a certeza dessa salvação. Veja, a justificação. Quem vai nos separar? Quem é que vai impedir o Senhor? E ele vai dizer algo de tudo que ele falou aqui, mas ele está à direita de Deus Pai, o lugar de mais alta honra. Ele que foi humilhado, o Pai o exaltou e o colocou no lugar de mais alta honra. Ele está à direita de Deus, do qual ele intercede por nós. Veja porque você pode ter certeza da salvação, e veja porque você pode pegar essa lista que o apóstolo Paulo deu e dizer: nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou acrescentar algo a essa lista e dizer que eu sou capaz de me afastar do Senhor, porque Cristo intercede por mim. Veja, irmãos, no sacerdócio de Jesus Cristo, ele está constantemente ao lado do Pai, intercedendo em seu favor, advogando em seu favor. Ele olha para você em seu pecado, em sua angústia, no seu momento de tribulação que vai produzir arrependimento para a salvação. Ele olha para você e diz assim para Deus: eu o amo, foi por ele, é meu, o Senhor me deu, eu conquistei a salvação, eu o justifiquei com o meu próprio sangue. Então ele aplaca a ira de Deus. Então ele retém. A ira de Deus não está sobre mim, sobre você, mas virá a ira de Deus. É isso que nós lemos em sua palavra. Mas porque ele intercede por nós. Quem então vai ser contra você? Quem é que vai apontar o dedo para você? É o seu próprio pecado? É o momento em que você passa difícil na sua vida? Jesus Cristo não é outra pessoa, não é nenhum famoso, não é nenhum pastor, ou não é nenhum acontecimento, nenhuma circunstância positiva na sua vida que mantém isso, mas é Jesus Cristo, porque ele agradou a Deus com sua oferta, com a sua própria vida. Então ele se mantém eternamente ali, aguardando somente o Pai dar ordem, para que de uma vez por todas ele possa destruir o pecado, e lógico que o pecado já morreu para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte morreu com a morte de Jesus Cristo. E saber que essa garantia está mantida porque ele está lá. Porque ele está lá. Ele mantém isso. Ele intercede
Então o que é que eu vou acrescentar nessa lista? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 e o versículo 18 diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O Senhor me livrará também de toda, versículo 18, de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu acho incrível quando o apóstolo Paulo escreve e ele explode em louvor. Quando ele está falando sobre a salvação das nossas vidas em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo explode em louvor e ele diz: a Ele seja toda a glória eternamente, amém. Porque isso quer dizer sobre a nossa eternidade. Então ele diz: seja glorificado o Senhor eternamente. Aqueles que amam a sua vinda, aqueles que se submetem ao Senhor, a sua palavra, a sua doutrina, porque sabe que Ele virá. Porque Ele virá, essa é a minha esperança. E eu posso dizer com uma canção: eu posso crer e descansar. Eu amo a vinda do Senhor. E eu posso dizer que amo a vida do Senhor, de maneira que eu nem volte mais para casa para ver minha família, para ver minhas filhas, porque eu estou me preocupando tanto com elas, com a minha esposa, não consigo livrar tanto do mal. E cada filhinha que nasce, que mundo terrível, que mundo mau. E eu oro tanto pela certeza da salvação delas, a garantia. Eu estou agoniado porque a de 25 dias não recebeu ainda o sinal externo daquilo que Deus deu também a ela. Mas por crer, por desejar a vinda do Senhor, não porque o mundo perdeu a graça para mim, não é porque eu estou angustiado e triste que eu amo a volta do Senhor. Eu quero que Deus volte porque nada tem mais graça nessa vida. É porque eu amo o Senhor e eu quero estar face a face com Ele, o autor e o consumador da minha fé. Essa é a minha esperança, a minha alegria, é isso que me mantém firme. E se eu escorregar, Ele me toma pelos braços. O que eu quero é toda vez olhar para o Senhor Jesus em sua glória, como João o viu na ilha de Patmos e caiu como morto quando viu a sua glória, quando viu aquela figura de justiça, de majestade. Ele não viu ali um Jesus Cristo pacato e, como eu falei ontem, passivo aos homens. Quando João descreve aquele que vê com o bronze, o peito como o bronze polido, os seus pés, os seus olhos como chama de fogo, os cabelos alvos como a lã, e ele diz: me virei para ver quem falava comigo, então eu caí aos seus pés como morto, mas Ele me tomou pela sua mão, sua palavra, com a sua voz. Ele diz: olha, eu sou aquele que vive, eu sou aquele que vive eternamente. Essas palavras dizem: olha, eu sou aquele, o alfa e o ômega, eu sou aquele que, enfim, ele vai dizer todas as suas definições, mas a eternidade de dizer: João, veja, o Senhor conhecer você pelo nome, Ele sabe quem você é. João cai como morto, Ele toma pela sua mão, ele ergue, Ele não permite que João fique prostrado. Não sei como é que está a tua vida hoje, eu não sei como é que está a tua condição, essa certeza de salvação, esse amor da sua vida, mas como eu queria que o Senhor voltasse hoje, como eu queria que o Senhor voltasse agora, porque diz o texto: aqueles que amam a sua vinda. Eu amo a vinda do Senhor. O artigo 10 diz assim: tal certeza, sobre a fonte dessa certeza, tal certeza não procede de alguma revelação particular, além ou fora da palavra, mas da fé nas promessas de Deus que Ele revelou abundantemente em sua palavra para nossa consolação. Procede do testemunho do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos e herdeiros de Deus. E finalmente, na busca incessante e séria por uma consciência limpa e de boas obras, se os eleitos de Deus não tivessem neste mundo a sólida consolação da obtenção da vitória e da garantia infalível da glória eterna, eles seriam os mais miseráveis de todos os homens. Romanos vai dizer isso, Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha a convicção interna. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
se com Ele sofremos, eu não desisto. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O nosso último estado, o estado da glorificação. Ainda que eu permaneça com esse espinho, com esse sofrimento, a minha vida toda serei glorificado. Amém. Queridos, eu tenho muitos textos para ler, mas estou muito desejoso de ouvir o meu irmão Alan Kleber. Então, eu queria adiantar apenas sobre uma heresia, sobre o cuidado de uma heresia que os canos de Dort, tantas heresias que foram refutadas. Erro do português colocado, né? Foi um erro, mas heresia de número 6. Vai dizer assim, essa heresia: nem toda eleição para a salvação é imutável. Veja qual é a voz do mal, da heresia. Nem toda eleição para a salvação é imutável. Alguns dos eleitos podem e até mesmo perecem eternamente a despeito de qualquer decreto de Deus. Veja que absurdo. A refutação daqueles homens ali nos canos de Dort, no sínodo de Dort, foi: esse erro grosseiro, ou seja, essa heresia grosseira, torna Deus mutável. Veja com que eles mexem. Igreja, irmãos, um pequeno erro numa música, um pequeno erro que o pastor fala aqui na frente. Vocês se apegam a tanta bobagem, mas vocês reformados não deixam passar nada. Veja o que Dort diz: essa heresia grosseira torna Deus mutável. Vocês estão mexendo com o caráter de Deus. Vocês estão mexendo com um atributo divino. Isso é muito sério, isso é heresia. Destrói a consolação de vocês. A segurança que vocês têm, o consolo que vocês têm é destruído. O consolo que vocês têm na firmeza da sua eleição é destruído. E contradiz a Bíblia. O eleito não pode ser desviado. Mateus capítulo 24, versículo 24 diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Não, me perdoe, João 6,39, irmãos. E aí Romanos 30, como nós já lemos, Romanos 8,30 diz: e aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também o justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Do começo ao fim, irmãos. E aos que predestinou, veja, antes mesmo de você nascer, até o teu último estado, que é o estado dos céus. Ou seja, aquele que começou boa obra na tua vida, há de completá-la. Veja, aquele que começou boa obra na tua vida, ele vai completar. Ninguém pode embargar, ninguém pode destruir, porque ele começou e ele vai completar. Queridos irmãos, o conceito, quando ele é destruído, e eu encerro, tá, irmãos? Quando a palavra do Senhor ela é mexida, quando há heresias, quando nós somos roubados, a palavra do Senhor pura e simples, há um grande prejuízo em nossas vidas. E tratando sobre a insegurança que nós temos quanto à nossa salvação. A grande incerteza de se somos salvos ou não, se somos perdoados ou não. Eu me lembro, queridos, da história de um jovem que saiu de casa, passou muito tempo fora, muitos anos fora, porque cometeu algo terrível contra o seu pai. Ele cometeu uma ofensa, uma falta muito grave com o seu pai. Então ele saiu de casa, ele foi expulso de sua casa, e depois de muitos anos, ele arrependido, com saudades de casa, ele tenta voltar para sua casa.
E ele pega um trem para voltar para sua casa tão distante. Ele foi bem para longe. E no trem, um certo homem avista aquele jovem que tremia muito de tanto chorar. E ele via que à medida que a viagem aumentava o percurso, aquele jovem ficava mais desesperado. E a angústia daquele jovem era tão grande, mas tão grande, que aquele homem se incomodou e disse: eu posso ajudá-lo? Estou percebendo que você cada vez piora em sua angústia. Isso tem partido meu coração, eu posso lhe ajudar? E aquele jovem disse: veja, eu cometi algo grave contra o meu pai, eu fui expulso de casa e fui para bem distante, mas agora eu estou arrependido e eu queria voltar para os braços do meu pai. Eu gostaria de pedir perdão a meu pai. Eu queria voltar para casa. Eu escrevi uma carta para meu pai. E eu disse: pai, me perdoe. Eu estou arrependido. Mas eu queria ter a certeza de que meu pai me perdoa. Eu queria ter a certeza de que eu iria voltar para casa. Eu queria ter a certeza de que ele ainda me considera como filho, de que eu sou seu filho, de que eu posso morar com ele para sempre. Eu escrevi a carta pedindo perdão. E eu disse assim: pai, se eu tiver o seu perdão, se o senhor me der essa certeza, coloca uma toalha na porta de casa, para que no trem eu possa passar e ver se eu posso ter essa certeza e voltar para o Senhor. Então, por favor, moço, olhe pela janela, minha casa já está chegando. Olhe se tem uma toalha na janela. E dentro de poucos instantes, aquele homem diz: jovem, levante-se e veja, está tudo branco, tem lençóis por todo lado branco, no telhado, no jardim, nos muros. Você foi perdoado, você pode voltar para casa. Tenha certeza absoluta que seu pai o ama, que ele o perdoou, e você pode morar com ele para sempre. Assim mesmo, queridos, é o perdão do Senhor sobre nossas vidas. Nos dá em Cristo Jesus a certeza da nossa eleição. E exultamos e somos confortados por isso, e jamais nenhuma voz de falsa doutrina vai dizer que certeza da eleição é arrogância, é prepotência, mas é graça do Senhor, é amor do Senhor sobre nossas vidas. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês.